Saudações meu amigo, saudações minha amiga. Eu sou Eduardo Fávaro e hoje teremos mais uma aula de cálculo 2 para geologia. Hoje será uma aula de tirar dúvidas para a prova, dos tópicos limites em duas derivadas e derivadas parciais. Vamos lá? Quem gostaria de começar? Eu fiquei com uma dúvida na lista. É porque acho que na segunda que você mandou para treinar, né? Que é a lista de. Deixa eu ver, peraí. Derivadas parciais? Hum, Duas variáveis. Limite de duas variáveis. Acho que é isso mesmo. Que tem uns que tem que fazer com gráfico, né? Aí eu não entendi muito bem. Você lembra qual item? Então, ó, eu vi nisso aí, tipo, ou mostra que na 23, só que a 23 não precisava fazer, então, né? Acho que eu confundi. A 23 era para mostrar que os limites não existiam. Ah, tá. Vixe. Então, eu entendi errado. Tem que tá vendo embaixo? Aqui ó, o mostre que os limites não existem. Tá bem grandão aí. Isso. Meio cego. Tem que mostrar que esse limite não existe. Querem fazer este? Podemos fazer um exemplo desse. Ok. Então, limites 23. Limite quando x, y tende a 0, 0, 2x ao quadrado. Professor, a tela, eu não sei se é só para mim, mas ainda está no exercício, não tá no quadro não. Ok, agora tá. Bom, valeu. Obrigado por avisar. 3xy mais 4y ao quadrado dividido por 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado. Primeiro eu posso tomar o caminho x igual a zero, lembrando que é para provar que o limite não existe. E para provar que o limite não existe, uma das formas é achar dois caminhos que os limites estão distintos, correto? Então vamos tentar. Se o x for zero, fica o limite. Quando y tende a zero, x é zero. 3x y também é zero, fica 4y ao quadrado, aqui por 5y ao quadrado. Então dá o limite quando y tende a zero de 4 quintos, que é 4 quintos. Outro caminho básico, y igual a zero, fica limite quando x tende a zero de 2x ao quadrado, o restante dá zero, dividido por 3x ao quadrado. Então, o limite, quando x tende a zero, de 2 terços, que é 2 terços. Achei dois caminhos que os limites são distintos, logo o limite não existe. Como encontramos
Dois caminhos com limites distintos. Segue aqui. Limite. Segue aqui. Limite. Fechado. Não existe. Próximo. Pessoal, ninguém está respondendo no chat. Deixa eu olhar. Eduardo, não dando para escutar. Não, vocês não estão me ouvindo direito? Seu microfone tá mutado, professor. Aí, voltei agora. Sim. Entendeu esse exemplo? Sim, bem tranquilo. Então, no caso, se tiver o x e y, pode dizer que o x é 0 e a outra parte falar que o y é 0, né? Achava que tinha que fazer tipo só com x. Tipo, aqui eu tenho x e y, eu faço x igual a 0. X igual a 0 significa que eu estou calculando o limite aqui. X igual a 0 nessa reta. O y igual a 0 aqui. Esse é o y igual a 0. Ele tende no eixo x. Não, beleza. Mas pode ter exercício que você precise calcular uma diagonal, uma parábola. Cada exercício é um. Entendi. Próximo exercício. Professor, o senhor poderia fazer o 6? 4, 5, 6. Esse aqui? Isso, esse mesmo. A imagem tá normal ou tá ruim ainda? Agora tá normal. Limite. Quando x e y tende a 1,-1 de elevado menos xy vezes cosseno de x mais y. Você tentou fazer este? Eu tentei, professor, só que eu fiquei na dúvida. Tem que fazer regra da cadeia? A cadeia geralmente para derivadas. Você tentou substituir? Ah, me confundi, então. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar substituir. Depois eu vou voltar lá. Se eu voltar lá para o 23, se eu substituía, dava 0 sobre 0. Por isso que eu tenho que fazer alguma coisa. Se não dá 0 sobre 0, eu posso substituir. Igual em cálculo 1. A primeira coisa é tentar calcular o limite. Se der 0 sobre 0, tem que tentar outro modo. Se não der 0 sobre 0, já calculou o limite. Não é essa a ideia?
Sim, entendi. Se o x tende a zero, eu tento substituir sobre zero. Se o x sobre zero der problema, eu tento fazer outra coisa antes de substituir. Esse aqui eu posso substituir direto. Então, eu posso substituir e elevado a menos 1 vezes menos 1 cosseno de 1 menos 1 e elevado a 1 cosseno de 0. Seno de 0 é 1, é isso? Então fica e. Bem simples isso. Entendi, professor. Obrigada. Ali fica elevado a menos 2, né? Não, é menos x vezes y. Ah, isso mesmo. Certo? Certo. Próximo exercício. Ô Eduardo, você pode resolver a 19 para mim, por favor? Limite quando x, y, c tende a pi 0, 1, pi 0, 1 de exponencial de y ao quadrado vezes tangente de x vezes z. Se eu substituir, fica e y é 0 elevado a 0 vezes tangente de x vezes z. Pi vezes 1 elevado a 0 é 1. Tangente de π, tangente é seno sobre cosseno. Seno de π é 0, então dá 0. Mesmo? Eu fiz alguma coisa errada. Professor, não entendi muito bem. Você substituiu por zero? Ou por zero, né? Eu substituí o x por π, o y por 0 e o z por 1. Ah, tá. Você seguiu a sequência ali. Entendi. Y elevado a y ao quadrado. Tá aqui, o y vale 0. Então deu 0. Certo. Tangente de x vezes z. Pi vezes 1. Tá aqui o vezes 1. Entendi. Mais algum? Talvez podemos fazer também na outra, umas questões da outra lista também, que vai cair agora. Treinar um pouquinho de cada. Ou quer fazer mais dessa? Se quiser fazer uma que provavelmente pode cair na prova amanhã, cita. Se quiser fazer uma que vai cair, ajuda, hein? São bem. Umas 2, 3, se quiser fazer todas, ajuda também. Entendi. Abrir. Derivadas parciais, né?
derivadas parciais são... Selecionei mais, deixei poucos exercícios. Qual que vocês querem? Ô, Eduardo, é só uma dúvida de teórica mesmo. Quando a gente está fazendo aquelas derivadas de segunda ordem para funções que tem mais de uma variável, a minha f da xy, ela sempre vai ser igual a minha f yx, né? Quase sempre. Tá, só isso mesmo. Geralmente, se for uma função normal, isso vai ser válido. Agora, se for uma função, isso vale tanto se tal coisa e vale tanto se outra coisa. Aí você vai ter que fazer as contas. Tá, beleza. Qual que vocês querem fazer? Me parte tá tranquilo, obrigado. Nada. Querem fazer uma dessas da 78? Pode ser, hein? Fazer essa A. Ah, ok. Derivadas parciais 78 e tem A. Meu é seno de kx vezes seno de AK vezes T. Lembrando que meu U é uma função de x e T, correto? Eu quero provar meu objetivo é provar que o TT é ao quadrado o xx. Professor, não tá na tela do quadro, não. Tá na Ok, coisinha. eu sempre esqueço. Aí. Então, meu objetivo é provar que o TT é ao quadrado o xx. Então, que eu começo calculando, posso calcular o TT ou o xx. Então, posso começar, sei lá, por 1x. Derivada parcial em relação a x. Tem uma regra do produto, derivada da primeira. Derivada do seno da cosseno de kx vezes a derivada de x em relação a x. Então dá K. vezes a segunda kt mais a primeira. A segunda não tem x, né? Então a segunda é uma constante em relação a x. Então fica k cosseno de kx seno de ak vezes t. Derivo novamente em relação a x. U xx, o parcial em relação a x, derivada de u em relação a x. Então, vou derivar a função anterior em relação a x. Meu k é uma constante, derivado do cosseno menos seno aplicado no kx, vezes a parcial de kx em relação a x, que dá k, vezes o seno de akt. Posso escrever menos k ao quadrado, eu tenho 2k, seno de kx, vezes o seno de ak vezes t. Agora calcular o t, que é a parcial de u em relação a t. Vamos ver quem que é a minha u. Minha u está lá em cima. É o seno de kx. Então, é a derivada de u em relação a t. Então, vou seno de kx é constante. Seno de kx vezes a derivada do seno. A derivada do seno é seno aplicada no AKTX vezes a parcial de AKTX em relação a x.
fica A vezes K. Então eu posso reescrever AK seno de kx cosseno de AK. Derivo isso novamente em relação a t. Derivada em relação a t da derivada de u em relação a t. A AK é constante, seno de kx também é constante. Agora tem t, derivada do seno menos, derivada do cosseno é menos seno, aplicado no AKT, vezes a derivada de AKT fica AK. Então eu tenho A ao quadrado, tenho K ao quadrado, seno de kx vezes seno de AKT e um sinal de menos aqui no começo. Essa aí não cai na prova não, né? Tá tranquilo. É que eu não entendi, eu perdi lá no início já e você foi dando, tipo, cada parte, é isso? É que eu faço de novo. Ah, tá, nem precisa fazer de novo, só ir, tipo, explicando, aqui eu fiz tal coisa. É que eu me perdi, eu não sei, porque você derivou cada parte, né? Tipo, você derivou o K e depois derivou outra parte, foi isso? Aí você reescreveu. Foi. Tava aqui copiando. Construir. O que eu quero provar? Eu quero provar que a derivada da segunda de u em relação a t duas vezes é a ao quadrado vezes a derivada segunda de u em relação a x duas vezes. Certo? Eu não tenho esse u aqui em cima. Então, eu derivo em relação a x. Onde tem x? Eu só tenho x aqui. Aqui, eu só tenho t. Então, eu vou derivar o seno. Primeiro seno, segundo seno vai ser uma constante em relação a x. Então, eu derivo o seno da cosseno vezes a derivada de kx em relação a x é k reescrevi o segundo seno. Passei esse k para cá, não fiz mais nada. Agora vou derivar isso em relação a x. Eu tenho x aqui. O resto é constante. O k que é constante, derivo o cosseno que dá menos seno, aplico kx, derivo kx parcialmente, dá o k, vezes o restante. Junto os 2k e reescrevo o resto. Ok? Conseguiu entender? Tá, agora eu entendi. Entendi. Você manipulou então, tipo, calculou, aí você foi manipulando, né? Eu só fui reescrevendo para ficar mais sincero. Aí chegou num ponto ali, ó, no U, acho que é o ali embaixo. E aí você, no caso, você só tirando, né? Ou você calculou outra coisa. Aqui para cá você fala? Você fez a derivada de U, então, cara. Isso, É, aqui em relação... o tá lá em cima, o que aqui está em vermelho, e derivei em relação a t, só tem t aqui. Esse x é constante. Então, copiei o seno, que é constante, e derivei o outro seno. O outro seno, derivado do seno é cosseno, aplica no de dentro, vezes a parcial de AKT em relação a t, fica AK. Certo? Beleza. Aí eu passo o AK para o início, e escrevo o seno e o cosseno. Vou derivar novamente. Agora o AK até o seno, tudo isso é constante. Vezes o cosseno. Eu copio a constante e derivo o cosseno. Derivado do cosseno é o seno. Vezes a derivada do de dentro em relação a t, que dá AK. Eu junto esse AK com esse outro AK, fica A ao quadrado, K ao quadrado. Seno de eu coloco aqui. Reescrevo os dois senos. Daí isso aqui é igual a ao quadrado vezes o xx que está aqui em cima, tá vendo? O x é isso aqui. Se você comparar com esse de baixo, só aumentou um a ao quadrado. Beleza. Qual que você quer agora?
Se você quiser fazer assim desse mesmo exercício aí, 78. Ok. Setenta e oito, item C. Meu é x menos at elevado a sexta mais x mais at elevado a sexta. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, 78 aqui. X menos at a sexta mais x mais at elevado a sexta. É só derivar. Deriva duas vezes em relação a x, deriva duas vezes em relação a t e compara. Calculei x, vou derivar u em relação a x. Eu tenho x aqui dentro, regra da cadeia 6, x menos at elevado a quinta, vezes a derivada do de dentro, que é 1. No segundo é a mesma coisa, eu tenho uma função de x elevado a sexta, 6, a função de x elevado a quinta, vezes a derivada da função de dentro, que também dá 1. Deriva novamente em relação a x. Agora fica 6 vezes 5, x menos at elevado a quarta, derivado de dentro dá 1, mais 6 vezes 5, x mais at, tiro 1 do expoente, fica 4, derivada do x mais at em relação a x dá 1. Então fica 30, x menos at a quarta, mais 30, x mais at elevado a quarta. Vou calcular agora o tt, derivada de 1. Então fica 6, x menos at elevado a quinta, vezes a derivada do de dentro. A derivada de x menos at em relação a x é menos a. Mas a mesma coisa para o outro. Uma coisa elevada a sexta é 6, está lá dentro da potência a quinta, vezes a derivada do de dentro, que dá a. Se eu quiser reescrever, menos 6a x menos at a quinta, mais 6a x mais at a quinta. Opa, isso aqui era só o t, de u em relação a t. Agora que eu vou calcular o tt, eu vou derivar esse que eu calculei agora, parcialmente em relação a t. Menos 6 vezes, menos 6a vezes a potência, 5, x menos at elevado à quarta, vezes a derivada de x menos at em relação a t, que dá menos a, mais 6a, vezes a derivada de x mais at aqui dá x, é 5, x mais at elevado à quarta, vezes a derivada da de dentro, que dá a. X é constante, a vezes t em relação a t, dá a. Menos com menos dá mais, 30 a ao quadrado, x menos at elevado à quarta, mais 30 a vezes a ao quadrado, x mais a elevado à quarta. Eu posso colocar o a ao quadrado em evidência, fica 30, x menos at elevado à quarta, mais 30, x mais a t, né? Os único t, mas é a t elevado à quarta. Se eu observar isso aqui, é meu o x eu tinha calculado, então deu o dt é ao quadrado vezes o dx. Pegaram mais fácil este? Tranquilo. É tudo coisa simples, você tem que ir fazendo devagar, prestando atenção para não errar nas contas.
mais vocês querem? Se você quiser escolher um agora, professor, acho interessante pra gente. Nós fazemos plano tangente. Qual desses três vocês preferem? Acho o 3 ou o 5, eu acho. 5, 3 ou 5. Ok. Vou pegar o 3. 14.4. 3. Meu z é raiz de xy. Meu ponto é 1,1,1. Qual a questão do plano tangente? Tem que trocar a tela, professor. Ok. Então é isso. Meu z é raiz de xy, ponto é 1,1,1. E quero calcular o plano tangente. Qual que é a equação do plano tangente? É z igual a f de x0, y0. Deixa eu escrever na linha de baixo. Mais derivada parcial de f em relação a x, no ponto 0, y0, x menos x0, mais derivada parcial de f em relação a y, no ponto x0, y0, y menos y0. Correto? Então tem que calcular as duas derivadas parciais em relação a x, em relação a y, e aplicar no ponto x0, y0. Meu z é a raiz de y. Esse aqui vai ser meu f de xy, que é xy elevado a meio. Calcular a derivada de f em relação a x, o expoente é meio, xy elevado a meio menos 1, vezes derivada de xy em relação a x dá y. Dá meio, xy elevado a menos meio, vezes y. Posso escrever meio, x elevado a menos meio, y elevado a menos meio, vezes y. Então fica 1 sobre 2, x elevado a menos meio, y elevado a meio. Então 1 sobre 2, raiz de y sobre raiz de x. Porque x elevado a menos meio significa que tem o denominador, e o meio significa que está dentro da raiz. Quem é o ponto x0, y0? No x0 é 1, 1. Então a parcial de f em relação a x com 1,1 é quem? 1 sobre 2, raiz de 1 sobre raiz de 1, que dá meio. De modo, parcial de f em relação a y, meu f era xy elevado a meio, está em cima, fica meio, xy elevado a meio menos 1, vezes a derivada de xy em relação a y, que dá x, meio, xy elevado a menos meio, vezes dá meio, x elevado a menos meio, y elevado a menos meio, vezes x. X elevado a meio vezes x dá x elevado a meio. Então dá meio, x elevado a meio, y elevado a menos meio. Então sobre 2, raiz de x sobre raiz de y. Então, estão conseguindo contar, pessoal? Conta, fazer conta. É bastante conta, mas é coisa simples. Derivada parcial de f em relação a y, no ponto 1, substituir o x e o y por 1. Então dá meio, raiz de 1 sobre raiz de 1, que dá meio. Então o f de 1, também tem que calcular, é f de 1 vezes 1, que dá 1. Dando que a equação do plano tangente. O plano tangente é z igual a f de x0, y0, mais parcial de f em relação a x, ponto x0, y0, x menos x0, mais parcial de f em relação a y,
ponto x0 vezes y menos y0. Meu x0 y0 é igual a 1, então eu faço z, é igual a f de 1 mais parcial de f em relação a x ponto 1 vezes x menos 1 mais parcial de f em relação a y ponto 1 vezes y menos 1. Eu já calculei todas as f as parciais do ponto 1 e a z igual a f é 1 mais deu meio, não foi? Isso aqui derivada aqui em cima, derivada de f em relação a x no ponto que deu meio, então mais meio x menos 1 e a de f em relação a y deu meio, então menos 1. Essa é a equação do plano tangente. Equação do plano tangente em 1,1,1. Beleza. Então, pô, amanhã cai uma tipo dessa lista, né? E outras outra lista. Você se estimou, professor? Eu tô pensando, acho que eu vou mudar um pouco. Tô pensando em colocar uma questão aberta valendo 10 pontos e 3 de múltipla escolha. Mas você pode falar pra gente quantas você vai pegar de qual lista? Vai ser 2 ou 3 de cada lista. Duas listas. Aí você falou que vai passar uma última lista, né, de exercício, falou que ia ver. Talvez se continuasse naquele formato daquele um formulário, né, distinto, porque aí economia de tempo, de ficar tirando foto e depois não dá. Mas você tá aqui pra aprender, não pra economizar tempo. Mas aí, hoje não. Aí você junta qualquer coisa e fica feliz. Não, é só mais fácil você tirar foto, né, com PDF, sabe? Mas tem que saber, tá tranquilo. Tá bom, Só dica. tá bom, vou pensar. Beleza. Aí, no caso, seria semana 8, né, ou semana 7. Porque como a gente vai fazer essa prova amanhã já, né? Aí, no caso, teoricamente, a gente teria mais 2 ou uma semana. Mas tem essa semana que vem, né, acaba, não é? Então, eu não sei também, então eu entendi. É, deve ser o último calendário. Ah, tá. Ah, então vai ser. Semana que vem acaba, acho. É, então é isso. Tem essa prova amanhã e mais uma aula. Beleza. Tranquilo? Mais algum exercício vocês querem fazer? Por mim tá tranquilo aí. Mas agora treinar pra ir bem pra amanhã.